Boa tarde, galera do segundo ano médio. A gente vai fazer aqui mais um encontro de história e como vocês já estão percebendo há um certo tempo, a gente está trabalhando aqui com o Brasil em sua fase imperial, aquela época em que o Brasil foi uma monarquia sobre diversos aspectos. E uma abordagem que a gente está considerando aqui com um pouco mais de amplidão, de especificidade, de detalhamento e principalmente reflexão, é a questão da escravidão. Para me acompanhar nessa aula, ele já é habitué, já é camarada nosso, eu chamo o professor de física, de ciências da natureza, o bruxo, o mago. Seja bem-vindo, Giba Day! Estudantes, queridos professores! Olha, boa tarde aí, mais uma aula show de história. Olha, legal, uma parte Brasil Império. É show porque você tá aqui, Giba! Não, nós é show porque você tá aqui! Nós estamos aqui, eu estou aqui, rapaz. A gente dá show aqui na história, hein? Tá bom, hein? Muito bem, vamos falar então sobre o tema da aula. Bota no LED, Brasil, um império escravocrata, parte 2. O objetivo da aula é apresentar uma exposição analítica do Império do Brasil sob a perspectiva de uma sociedade escravocrata. Gente, volta aqui para mim na 1. A gente está falando tanto de escravo, e quando a gente fala de escravidão, principalmente, a gente não pode esquecer que há um conceito econômico por trás disso, que muitas vezes parece óbvio, mas não é. Por isso, eu vou iniciar a aula com um Momento Cabeção. Produção! Opa! Cadê o Momento Cabeção? Não teve Momento Cabeção. Momento Cabeção. Tô com saudade da musiquinha, Giba. Giba, responde de valendo positivo. Positivo. Mas se errar, não vai perder nada. Beleza. O que significa uma pessoa escravizada? Se de repente alguém falasse para você, o que significa uma pessoa ser escravizada? O que você responderia? A perda total de liberdade, né? A perda da condição humana também. Perda total de liberdade de condição humana. Provocação, então. Uma pessoa que está encarcerada, presa, ela está sob o jugo da escravidão? Nesse ponto de vista, né? Que eu falei, pode estar, né? Mas não está. Mas não está. Ela perdeu a liberdade, está em condição desumana, mas ela não está escravizada. Que ela não está também então, olha que curioso. Parece tão simples o conceito econômico-social de escravidão. Mas não é. Mas não é. Então, qual é? Qual é? Pergunta para mim. Qual é, então? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? A gente responde. Do ponto de vista econômico-social, escravidão é quando a pessoa está reduzida a uma mercadoria do qual ela não tem posse sobre si mesma. Mercadoria que é a chave, ela é uma mercadoria do qual ela não tem posse sobre si mesma. Por isso que, por exemplo, durante a época colonial, durante o período monárquico, enquanto rolou essa época da escravidão no Brasil, se configurava chamar a pessoa de escravizada de peça. E ela era comercializada como qualquer artigo, como qualquer produto, lembrando que ela não tinha posse sobre si mesma, nem sobre o próprio corpo. Respondi, Giba? Respondeu, é isso aí. Muito bem, vamos voltar para o LED aqui. Olha lá, vamos falar um pouquinho sobre a periodização e a questão do poder na época do Império do Brasil. Giba, tem muita gente que esquece, né, que o Brasil teve um período monárquico. Nós tivemos uma família real, uma nobreza. Verdade. Vamos voltar aqui para o LED. Nós tivemos, na verdade, 2 grandes reinados. O primeiro bastante curtinho, com Dom Pedro I, que se inicia ali após a Declaração de Independência. Um tempo depois, Dom Pedro é sagrado imperador. Volta para nós de novo. Olha aí, ó. Giba, por que a gente fala Império do Brasil e não Reino do Brasil? Por que o Brasil teve imperador e não um simples rei? Um simples rei, né? Acho que tem a ver com um outro país, né, que dominava aqui. Você sabe a diferença entre um imperador e um rei? Não. Não? Qual que é a diferença? A diferença é que um rei, ele tem jurisdição e poder sobre um território do qual se constitui o reinado dele.
Quando você tem jurisdição e poder sobre territórios diferentes, ou seja, reinos diferentes, aí você é um imperador. Então, o imperador é aquele que domina vários reinos. Isso. O território do Brasil era tão gigantesco, e desde a época de Portugal, você tinha o reino do Grão-Pará, o reino muitas vezes do Maranhão, ou o reino do Brasil. Então, é uma composição territorial tão grande e adversa, que no caso, o monarca brasileiro acaba atribuindo-se o controle sobre reinos diferentes e por isso ele é o imperador. Legal, hein? Mas quando a gente vê naqueles filmes de reis, né? Você vê que tinha domínio em várias, praticamente em quase o mundo todo. O reinado de Dom, sei lá, o reinado aqui. Isso, se de repente ele pode se constituir como um imperador. Tá? Isso não é regra, mas normalmente acontece. Sim. Olha lá, em 1831, todo mundo sabe, o Dom Pedro I, ele renuncia. Nós temos aqui uma combinação de dois processos. Há uma crise política do jovem imperador. Você sabia, Giba, que o Dom Pedro I, ele pode ser considerado uma pessoa que viveu plenamente a era do romantismo. Você sabia disso? Não, porque ele é bem... Né? Ele era explosivo, ele era passional, ele era patriota, ele era mulherengo, jovem, ele tinha essa combinação que fez com que parte dela fizesse com que a popularidade dele entrasse em crise e junto com essa crise veio uma crise política porque ele queria governar de uma forma absolutista com o poder moderador, algo que a gente viu na aula passada. Por isso, voltamos aqui para o LED, em 1831 ele acaba renunciando. Mas, professor, você falou que eram duas coisas. Tem a crise política aqui no Brasil, a crise de popularidade dele, mas qual que é a segunda coisa? O pai dele tinha morrido, Giba. O pai dele era o rei de Portugal. Sim. E o herdeiro da coroa portuguesa era nada mais, nada menos... Pedrinho II. Que ele, o Pedro I. Ah, ele, é verdade. Entendeu? Só que ele não podia assumir a coroa de Portugal e, ao mesmo tempo, a coroa do Império do Brasil. Os dois, né? Por isso que ele assume a coroa de Portugal, ele volta para Portugal e acaba renunciando. Nessa época, estamos aqui no LED, o Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, era um jovem, eram 4 para 5 anos, o Brasil vai ser governado por regentes. Então, olha lá, nós temos 9 anos de primeiro reinado, 9 anos de regência. E em 1840, Dom Pedro era um jovenzinho, Giba. Não tinha feito 15 anos ainda. Era um adolescente. Mas ele já foi declarado maior de idade e assumiu a coroa. Pergunta por quê? Por que será, hein? Por que ele foi declarado maior de idade só com 14 para 15 anos? Acho que tinha um risco aí, né? Qual era o risco? Vamos lá, é ponto positivo. Qual é o risco? Acho que é a invasão da França. Não! Ponto negativo. Eu vou pedir para a produção qualquer dia pegar vaia aqui para você. Aplausos e vaias. Gente, vamos aqui para o LED? Eu acho que eu peguei a Vamos aqui para o LED? Tinha um risco aí, tinha um risco. Oi? Tinha um risco. Tinha um risco. E qual risco era esse? O Brasil poderia se desintegrar em vários países. Pelo menos iam ter 4 Brasils diferentes. Ah, Olha que loucura. caramba. Você ia ter que ter passaporte para ir Não para o tinha Nordeste. invasões por causa das invasões? Não, teve Não, invasões, porque o que mantinha a integração do Império era justamente a Casa Real. E aí o que acontece? Quando você tem esse ato aí, que é a renúncia do Pedro I, e o Pedro II ainda não toma posse, você tem afluindo aí poderes locais e revoltas regenciais que comprometiam a integração do Império. Por muito pouco o Brasil não se desintegrou. Não sei se você sabia disso. Ah, então por isso que Olha para a deu- América Espanhola. Não tem um monte de países de língua espanhola? Sim. Era um império só, que era o Império Espanhol. Virou um monte de... Quase que acontece a mesma coisa com o Brasil. Então, para impedir essa desintegração, eles anteciparam um poder que poderia manter a integridade territorial, que é o poder do monarca. E o Pedro II, então, assume. Só que, olha lá, ele também não termina. Normalmente o rei termina o mandato dele quando ele morre, né, Giba? Praticamente aí. Olha, mas olha que Isso. loucura. Olha como que a história do Brasil é bem complicada. O Pedro I renunciou. E o filho dele, que é o Pedro II, ele sofre um golpe militar em 1889 e aí ele perde a coroa, né?
é banido, a família real brasileira é banida, vai para a Europa e ele acaba morrendo em Paris. Agora, o que me chama a atenção aqui, Giba, Sim. é que esse golpe acontece logo depois da Lei Áurea. Caramba. Então você tem uma relação direta entre a sustentação política da monarquia no Brasil e a manutenção da escravidão. Tanto que acaba a escravidão em 88, um ano e meio depois, a monarquia deixa de existir através de um golpe republicano. Opa, Beleza. desliguei aqui, pronto. Eu quero chamar a atenção para essa problematização. Lê para nós o que está em negrito, Gibá. É um cancro mortal que ameaçava os fundamentos da nação. Quem fala isso é um dos pais da independência do Brasil, o patriarca da independência, o José Bonifácio, em 1824. Se a gente olhar o artigo 1, feito em 13 de maio de 1888, é declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. O que eu estou chamando a atenção aqui, Gibá? O Brasil mal ficou independente, já há uma voz como a de José Bonifácio dizendo que a escravidão era um cancro, ou seja, um câncer, é uma coisa horrível. Se a gente olha isso, a gente deveria acabar com a escravidão muito mais rápido, certo? Sim. Mas olha, de 1824 até 1888, a gente tem muito tempo. E o que a gente quer debater agora é por que a abolição da escravidão no Brasil levou mais de 4 décadas, se era interesse da Casa Imperial. E por que você está falando isso? Fecha aqui em mim na 1. Quando a gente lê as biografias, tanto do Dom Pedro I e principalmente do Dom Pedro II, que governou por quase 50 anos, fica muito claro nessas biografias que a Casa Imperial do Brasil não tinha interesse na escravidão. Não sei se você sabe, Gibá, o Dom Pedro II, por exemplo, todas as pessoas que trabalhavam para ele eram alforriadas ou livres, né? E o próprio Dom Pedro II, em diversas vezes, se manifestou contrário à escravidão. Então, não fica uma questão do ar? Se o imperador é contra a escravidão, Por que manteve? por que manteve por tanto tempo? Vamos começar a tentar responder essa problematização. Bota no LED. Nós temos aí uma combinação de 2 fatores que ajuda a compreender por que o Brasil quase termina o século XIX mantendo a escravidão. Primeiro deles, nós temos uma estrutura social, econômica e cultural moldada no trabalho escravo. E olha lá, Gibá, o trabalho escravo no Brasil é desde o século XVI. Então, culturalmente, estava profundamente enraizado. Os donos de escravos viraram escravos dos escravos. Virou assim uma... Dependência A total. gente vai falar sobre isso porque esse é um assunto polêmico. Mas do ponto de vista cultural, a escravidão não era exceção. Era a regra, e era uma regra mantida aí por mais de 3 séculos. E a segunda coisa, uma elite reacionária. Você sabe o que é reacionário, Gibá? Pessoa que gosta de falar coisas boas na hora, né? Não. Não. Reacionário é uma pessoa que quer Fala uma coisa o atraso. faz outra. Ah, tá. O atraso. Você tem 3 tipos de fazer um bate-bola. Vou ter que chamar o momento cabeção, pô. Vamos voltar. Vou ter que chamar o momento cabeção. Vamos discutir Tinha que ter agora. umas guerreiretes pra fazer uma coreografia na musiquinha e tal, ia ficar mais esquema. As physiquettes. Não, guerreiretes, pô. Me respeita, rapaz. Rapidinho aqui, eu estava comentando com Reacionários. você. Reacionário. Você tem o reacionário, o conservador e o progressista. O progressista, ele quer melhoras de alcance social. Daí o nome progressista. O conservador, ele não quer que muda nada. Deixa ele como tá. Deixa como tá. Por isso o nome conservador. Já o reacionário, ele quer jogar a roda da história para trás. Você está entendendo? Ele quer voltar, ele de alguma forma, ele romantiza, ele tem uma nostalgia sobre um passado onde condições sociais eram piores. E ele fala, que bonito, foi minha época, que legal. Por que a gente tem que fazer essa digressão? Volta lá para o LED. A elite brasileira no século XIX, ela era reacionária, ela é escravocrata. Enquanto o mundo caminhava, o mundo ocidental caminhava a passos largos para o capitalismo liberal, a nossa elite era reacionária. Ela queria, porque queria manter a escravidão. Parasitária.
Essa é mais sua praia. O que é um parasita? Não, depende totalmente, né? Das pessoas, suga as pessoas, o sanguessuga. Pois é, a gente não pode esquecer, volta aqui para mim, que há uma diferença entre trabalhador e serviçal. É verdade. A elite brasileira do século XIX, ela foi acostumada a ter serviçais. Não trabalhadores. Ou seja, ela não é empreendedora, ela vê trabalho como algo não digno dela, e ao mesmo tempo ela depende de serviçais para absolutamente tudo. Eu acho que você já deve ter visto, é clássica essa iconografia do Debré, as pessoas nem andavam, já viu o pessoal da elite andava em liteira, já viu isso? Nem andar os caras andavam, Giba. Sempre ali com um escravo junto. Sempre com essas pessoas escravizadas. Já falei, avessa ao empreendimento capitalista, então essa combinação de uma elite reacionária, parasitária, mais uma estrutura social, econômica e cultural, toda ela escravocrata, fez com que a escravidão fosse mantida por tanto tempo. Giba, isso aqui é polêmico agora, tá? Olha, vamos ver. Isso aqui é polêmico. Por quê? Porque quando a gente fala sobre escravismo, a gente vê a questão da escravidão, surge muito o que você falou aqui. Ah, mas na época não estava naturalizado o escravismo? Era uma lógica econômica e ideológica, tanto que você falou, escravos tinham escravos. Isso acontecia mesmo? Sim, acontecia. Mas vou te fazer uma pergunta simples. Era a regra ou a exceção? Escravo ter escravo? É exceção, né? Exceção das exceções. Claro que a gente não pode ser anacrônico e olhar para o passado e julgar as pessoas do passado com a nossa régua do presente, De hoje. porque era uma cabeça diferente. Tem coisas que a gente naturaliza hoje, que daqui a alguns séculos alguém vai olhar para a nossa época e vai falar, mas como as pessoas aceitavam isso? Por exemplo, crianças de 3, 4 anos pedindo dinheiro no farol. É uma monstruosidade que isso aconteça. Pessoas pegando comida no lixo. É uma monstruosidade que isso aconteça. Mas de alguma forma, a gente acaba Naturalizando. Poderia. muitas vezes até passando pano, tem gente que faz isso e acaba naturalizando. Agora, independente da questão anacrônica ou não, volta aqui pro LED, ó. O terror é que mantinha o sistema. Então a gente não pode esquecer isso. A escravidão só era mantida sob terror. E não dá para passar pano, não dá para a gente relativizar um sistema que é mantido como terror e que tem sequelas até hoje que a gente vai ver na aula. Tanto é terror que você tem resistência e reação dos negros, sendo o mais importante de todas a questão dos quilombos. Você lembra o que eram os quilombos, Giba? Região, o pessoal fugiu, né, da Casa Grande e se juntava ali no local. Se interiorizavam no sertão e ali reproduziam uma economia e uma sociedade tipicamente tribal negra. E ali tomaram posse também. Mas olha que curioso. Lembra que eu falei que a gente naturaliza as coisas, Giba? Verdade. Lê aqui para nós, ó. Você sabia que... Lê o artigo 68. Constituição de 1988 dispõe que aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos. Olha lá, só que apenas 7% das áreas quilombolas foram tituladas. Não é estranho isso? É estranho mesmo. A gente não naturalizou isso também? Ora, se a Constituição diz que os quilombolas têm direito à posse, por que só 7%? E a gente está falando, olha o ano. 2018. 2018, e hoje cara. não aumentou muito. Repara, lembra que eu falei, levou 4 décadas para se fazer a libertação o fim da escravidão no Brasil, a libertação dos negros? Olha aqui. Aqui a gente só titulou 7% e a gente está empurrando com a barriga, cara. Tá, mesma questão. Mesma questão. E aí, de repente, deixa aqui para o professor, deixa aqui para o estudante a seguinte reflexão. Será que isso tudo também não tem a ver com as nossas elites atuais? Será que as nossas elites atuais querem que os quilombolas tenham posse dessas áreas? Fica aqui a questão. O processo abolicionista do ponto de vista das instituições. Em 1845, sabe o que os ingleses fazem, Giba? Eles fazem um patrulhamento no Atlântico e eles decidem que todos os navios negreiros serão confiscados. Eles não querem mais escravidão. Essa lei é o chamado Bill Aberdeen. E aí o que aconteceu?
É fácil a pergunta que eu vou te fazer, Gibá. Para onde foi o preço dos escravos? Aí, se está proibindo, lá em cima. Foi lá em cima. Porque agora, para você conseguir trazer escravo da África, você ia ter que fazer uma rota alternativa, caríssima, entendeu? E os riscos começam a ficar cada vez mais complicados, que a empresa de tráfico vai perdendo o interesse de fazer o apresamento e transportá-los ali do Atlântico. Então, o que acontece? Em 1845, os ingleses fazem isso. Em 1850, institucionalmente no Brasil, se proíbe o tráfico. Gibá, você já viu uma expressão para inglês ver? Lei para inglês ver? Foi essa questão aí, né? Só para inglês ver. Para inglês ver. Por quê? Porque o tráfico estava proibido, só que por mais 6, 7 anos você tem registros de entrada ainda de navio negreiro no Brasil. E você começa a ter, simultaneamente a isso, um dilema nas elites. A gente vai perder a mão de obra escrava. Só que a gente vai empurrar com a barriga até onde der. E aí você tem como sequela o tráfico interno, começa a se vender escravos de regiões aonde a economia está decadente, principalmente o Nordeste, para economias que estão em ascensão, que é a economia cafeeira do Sudeste, mais especificamente São Paulo. E também surge um plano B, que é trazer o imigrante. Só que repara, é qualquer imigrante que a elite brasileira quer? Não, né? Ela quer o imigrante europeu. Por quê, Gibá? Por que ela quer o europeu? Eu vou fazer um comentário aqui que pouca gente sabe. A China foi o primeiro país a oferecer imigrantes para o Brasil. Sabia disso? Caramba, não. Mas o Brasil não teve interesse em trazer chineses. Por que o imigrante europeu? Por que a elite brasileira queria europeus aqui no Brasil? Será? Embranquecimento? Embranquecimento. Acreditava-se numa pseudociência da época, numa classificação racial que colocavam os negros numa classificação inferior e os europeus ocidentais, cujo parâmetro era tecnológico, como superiores, eles acreditavam que isso evoluiria socialmente o país. Detalhe importante, né, Gibá? Esses europeus começam a chegar para cá, reparem, eles também vêm como uma espécie, eles não vêm aqui para turismo, era gente fugindo da miséria. Só que, de alguma forma, eles foram muito mais integrados à sociedade e vão se constituir no futuro como uma classe média, enquanto boa parte dos negros vai ficar alijada e marginalizada. Eles já entravam aqui endividados, né? Num primeiro momento, sim, mas a gente vai ver isso. Eles pagavam tudo o valor. Isso. Principalmente da Alemanha e da Itália. Certo. Né? Você tem alguma ascendência italiana, Gibá? Italiano não, é grego antigo, né? Grego? Eu estou comentando porque São Paulo foi uma região que recebeu. São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, foram regiões, Paraná, foram regiões que recebeu uma comunidade italiana gigantesca. É muito comum a gente ver aqui em São Paulo gente com ascendência italiana, etc. Mas vamos continuar aqui. A gente começa a perceber como que foi meio marota a abolição. Ela foi aos poucos, gradativa. A lei do ventre livre em 1871. Olha lá, Gibá, você fica livre depois dos 21 anos, mas você tem que se pagar. Olha que loucura. Se chegasse a 21. E você tem que se pagar, você é propriedade de um senhor ou do governo até os 21 anos. E trabalhando para o cara. Então você está se pagando. 1887, alguém fala, 60 anos está livre. Quem vai querer um escravo com 60 anos? Não, se chegar lá, né? A maioria não chegava. Pois é. Você cria um clima de anarquia, alguns estados antecipam a abolição, a elite exige compensações. Porque tá perdendo mão de obra, ele quer ser indenizada. Começam a ter fugas, né? Os senhores de escravos começam a transformar os seus respectivos escravos libertos em servos. Porque o escravo não tem para onde ir, coitado. Ele acaba ficando no mesmo local que ele ficava na época que ele era escravo. No fundo, virava servo. Né? Vamos aqui falar rapidinho, né? Na sociedade civil, alguns importantes nomes que fizeram uma militância muito bacana contra a escravidão. A gente está vendo aqui o José do Patrocínio, a gente está falando do André Rebouças, nome de avenida aqui em São Paulo. Sim. Né? Do Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco era o cara era muito fera. Uma das cabeças mais inteligentes que eu já li
foi o Joaquim Nabuco, né? A gente está falando também do Raimundo Mendes e a gente está falando da Ave Libertas, que já era feminista na época, Giba, né? E tinha uma revista bastante atuante, bastante militante, né? A gente não pode esquecer que até hoje a gente tem sequelas da escravidão quando a gente olha os números do IDH, a segregação que existe entre negros e brancos no Brasil. A aula está acabando, Gibá. Manda um tchau pro povo, queria agradecer sua participação. Fechamos então essa parte aí, parte 2, né? Aham. Vai ter a parte 3? Não tem a parte 3, mas tem esse dilema que eu coloco aqui, esse debate. Olha. Como é a presença do negro atualmente na mídia brasileira, no entretenimento, nas novelas, no jornalismo e na propaganda. É uma gente, dívida. queria agradecer vocês. Gibá, até a próxima. Fechou, pessoal. Até a Daqui próxima uma aí. semana a gente se vê. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau.